açaí, tá? E foi, a culpa é sempre do... Mas daqui para o próximo final de semana, irmão, eu vou estar vindo para o Equador. A gente traz nem que seja duplicado, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler aonde? 42, a partir do versículo 7, vamos ler até o 10. E eu queria a ajuda da igreja. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Nós vamos ler os versículos. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os pares. Amém? Diz o texto: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor e dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 vezes 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque reservarei esse caminho, para que eu não trate conforme a vossa cultura, porque vós não falastes de mim que era reto como o servo Jó. Então foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Verso 10 todos. E o Senhor não Jó, não orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro não pegou das flores da idolatria. Sempre dando glória a Jesus. Meus irmãos, tratar a respeito de Jó talvez seja um grande desafio, porque é uma honra a gente estar aqui revendo, viu? Um dia eu vou ter um palpete igual a esse, viu? É um personagem bíblico, irmãos, de uma grande, irmãos, autoridade, sim senhor, de uma grande autoridade, irmãos, espiritual. Alguns que dizem, irmãos, que esse personagem é utópico, ele não existiu, mas se está no contexto bíblico, ele é um personagem verdadeiro. Jó é um homem, irmãos, que nós somos apresentados no capítulo de número 1, a esse personagem, e a Escritura Sagrada introduz o seu nome, e tendo em vista, irmãos, que o nome dele, óbvio, significa perseguido, alvo de hostilidade, alvo da aflição, é alguém que carrega no seu nome o significado de sofrimento, mas parece que quando a gente lê o capítulo 1 desse livro, a gente se depara com uma história totalmente diferente, porque um homem que nasce para ser afligido e leva essa significância no seu nome, na realidade vive uma prosperidade. Nós não escolhemos qual é a casa que vamos nascer, a família que vamos nascer, não escolhemos o ventre que vamos ser gerados, nem tampouco o nome que receberemos. Jó não escolhe qual é o nome que ele vai receber. Quem sabe quando ele nasce, porque para a cultura hebraica, o nome não é só como você vai ser identificado, mas tem a ver com o propósito de vida que você tem aqui na terra. E quem sabe quando ele nasce, seus pais olham e dizem: esse daí vai sofrer, esse daí vai ser alvo de aflição. Mas bem cedo Jó entende que o seu nome não é a trajetória da sua vida, porque Jó decide viver não aquilo que alguém apontou para ele, para que ele vivesse, mas ele decide viver aquilo que o céu já havia determinado para ele viver. Nos dias odiernos, irmãos, vivemos tempos assim, né? Às vezes alguém nasce e alguém aponta o dedo e diz: esse daí vai ser, não vai dar para nada. Mas está em nós escolhermos aceitar a significância que o mundo nos dá, ou abraçar o projeto de Deus para a nossa vida. Jó decide abraçar esse projeto, irmãos, e o capítulo de número 1 nos apresenta um homem que desempenha 3 funções. Quantas funções, igreja? Versículo 1, nós somos apresentados a um Jó, irmãos, que é servo de Deus e homem de caráter. Observe que os bens de Jó não são resultados, irmãos, o seu caráter não é resultado dos bens, mas os bens são resultados do seu caráter e da sua vida com Deus. A segunda, irmãos, função que Jó desempenha no capítulo 1 é de um grande magnata. Os irmãos observem que o texto vai falar, versículo 3, de ovelhas,
de camelos, de bois, de jumentas. E eu fiz, irmãos, uma pesquisa. É claro que eu não posso dizer, irmãos, que Jó só tinha isso daqui, porque naquela época não se existia moeda contábil. Então se contava o que se tinha de animais. Se você pegar, por exemplo, aqui as ovelhas, Jó só aqui tem 3 empresas. Uma empresa têxtil, laticínios e alimento. Se você pegar os camelos, você vai entender que Jó precisava de uma frota desse tamanho, porque o camelo é um animal de transporte a longas distâncias. Então o que Jó produzia precisava sair da cidade dele e ir para outros lugares. Ele precisava de bois, e na nossa cultura o boi, a gente se lembra logo do churrasco. Mas na cultura de Jó, o boi era usado como um trator da época para arar a terra. Ele tinha 500 juntas de bois. Já pensou a quantidade de terra que ele precisava para ser trabalhado? Ele tinha jumentas, e a jumenta aqui é um animal de transporte de curta distância, porque provavelmente dentro do contexto onde ele estava, a arqueologia não consegue determinar se a cidade dele, qual é o local exato em que ela estava, mas também não pode negar que ela existiu. E provavelmente a cidade que ele morava era uma rota comercial. Se pegássemos, irmãos, toda a produção dele, é provável que Jó, irmãos, só os bens que está no versículo 3 fossem traduzidos para os dias atuais, eram cerca de 72 milhões de reais. A teologia financeira, os grandes teólogos chegam a dizer que esse homem passava da casa do bilhão com os seus rendimentos mensais. Agora, eu chamo a sua atenção aqui. A primeira função, ele é um homem de caráter e temente a Deus. A segunda, ele é um magnata, um multimilionário. Mas eu quero falar da terceira. Sabe qual era a terceira grande função de Jó? Diga comigo assim: Jó era. Não dá para melhorar, né? Diga assim comigo: Jó era sacerdote. Versículo 5, a Bíblia diz que na casa de Jó tinha um altar. Irmãos, olhe bem para mim aqui que agora eu vou confrontar vocês. São quantas semanas da campanha? 7 semanas, né? Vem comigo aqui. Ó. Nós estamos vivendo um tempo de proliferação de igrejas. Sim ou não? Umas se levantam com uma revival, com uma estrutura, e na realidade, irmãos, a igreja não é fundada, a igreja nasce. Ela tem todo um processo, com uma estrutura de alcançar vidas. Mas tem outros, irmãos, que às vezes colocam uma placa e o objetivo é totalmente antagônico ao evangelho. E hoje uma das coisas mais fáceis que se tem na nação brasileira pela Constituinte é você abrir uma denominação. Aí os irmãos olham para mim e dizem assim: Manivaldo, e o senhor está achando ruim isso? Não é melhor mais igreja do que bar, do que boca de fumo? Eu contraponho, missionária Janiele, essa pergunta com o seguinte questionamento: o problema não é o excesso de denominações, o problema é a falta de altares. Porque enquanto a igreja eu preciso vir, altar é na minha casa. E pela falta do exercício do altar no lar, nós estamos terceirizando a culpa para a igreja. Se o culto não foi avivado, é culpa do pastor. Se não houve batismo com o Espírito Santo, é culpa do ministério. Se não está havendo avanço, e nós não entendemos que a igreja é reflexo da nossa casa. Não tem como na minha casa eu ter um altar quebrado e pensar que vou sentar nessas cadeiras e num passe de mágica tudo vai acontecer. Não. Jó entende o valor do altar na sua casa. E mesmo sendo homem temente de
caráter. Um empresário bem sucedido, ele está dizendo, mas não pode faltar altar na minha casa. Meus irmãos, eu chamo a tua atenção aqui, vamos ser confrontados um pouco. Irmãos, falar de altar, eu aprendo com a Bíblia, irmãos, e eu preciso dizer isso, porque eu não vou dizer isso aqui para dizer que não, é porque é necessário. A palavra altar na língua portuguesa é altare, vem do latim, quer dizer lugar elevado. Então, na língua portuguesa, foca-se na elevação. Mas não é assim no hebraico. No hebraico, a palavra para altar é misbear. E misbear só existe por causa de uma raiz chamada zavar. Zavar quer dizer sacrifício, aquilo que é morto. Então perceba, na língua hebraica, a palavra misbear ou o altar não vem primeiro do que o sacrifício. Existe primeiro zavar, holocausto. É por causa da necessidade de se entregar algo a Deus que alguém pensa numa elevação para colocar o sacrifício. Observe que os judeus, irmãos, se você pegar cada palavra do hebraico, o men, o zaim, o bet, o re, você vai ver que nessas palavras estão lá, perdão, direito, bênção, vida, porque o altar fala disso. O altar, meus irmãos, no hebraico, existe algo tão poderoso nisso, irmãos, que quando nós meditamos acerca do altar, nós encontramos que o homem responsável na Bíblia por colocar altar na Bíblia foi Noé. Ele é o primeiro homem a erguer um altar. Quando ele sai da arca, ele desce, ele ergue um altar a Deus. Eu aprendo com a Bíblia que o homem que mais fez altar na Bíblia foi Abraão. Foi quem, igreja? Ele fez 4 altares: o altar da promessa, o altar da peregrinação, o altar do alinhamento do propósito e o altar da obediência. Mas eu também aprendo com a Bíblia que o homem que mais preservou o altar foi Jó. Quem foi o homem que mais preservou o altar, igreja? Por que o Senhor diz isso, irmã Edivaldo? Porque no capítulo 1 tem um altar, no capítulo 42 também tem um altar. Jó está dizendo, Satanás levou tudo, mas 2 coisas Jó preserva no capítulo 42, um altar erguido e uma casa de pé, porque o diabo pode fechar todas as portas para você, o mundo pode fechar todas as portas, podem tirar tudo de você, mas mantenha de pé o altar e mantenha de pé a tua casa. Se tem 2 coisas que Satanás não pode tocar, só quem toca é você, é altar e família. Então ergue a tua mão para o céu, porque embora a porta esteja fechada, eu quero acreditar que o altar e a tua casa estão de pé. Agora escute isso, queridos, isso é tão sério que Deus, quando chega na lei, Êxodo 20, 14, Deus regulamenta o altar. Deus disse assim: quando vocês fizerem altar de terra, primeiro modelo de altar, altar de terra, elevação de terra. Verso 15, quando vocês fizerem o altar de pedra, segundo tipo de altar feito, o altar de aí tem uma ordem aqui maravilhosa, pastor. Deus diz assim: quando vocês fizerem o altar de pedra, não seja pedra lavrada, ou seja, pedra trabalhada. Nem passe nela o teu burril, ferramenta de ferro, usada para moldar a pedra. Deus está dizendo, do jeito que a pedra é, você pega ela e vai empilhando uma sobre a outra e levanta. E por que Deus diz isso, irmã Edivaldo? Porque Deus está dizendo, eu não estou preocupado com a beleza, eu estou preocupado com a qualidade da oferta. Deus está dizendo, não adianta o altar ter uma beleza arquitetônica incrível se a oferta é fraca, se a oferta não tem valor. Deus está dizendo, em vez de você se preocupar com a beleza do altar, se preocupa com a qualidade da oferta. Não adianta na estética eu ser perfeito. Irmãos, Jesus chancelou
João capítulo 4, Jesus quando chega para a samaritana, eu vou perguntar, a igreja responde se sim ou não. Jesus quando chega lá para a samaritana, Jesus disse assim, e a hora vem, e agora é, que o Pai procura a verdadeira adoração. É assim? É assim? Como é que ele diz? Procura o que? Os verdadeiros? Porque antes dele olhar para a minha adoração, ele olha para a qualidade do meu coração. Antes de Deus ver a oferta de Caim e Abel, primeiro ele olha para Caim e para Abel. Não é só levantar a mão na igreja, não é só da glória, é sobre a qualidade daquele que está ofertando. Antes do teu glória, ele está olhando para você. Antes do teu aleluia, ele está te vendo. Irmãos, vem comigo. Porque eu preciso lhe confrontar ainda mais. Aí a nossa geração está dizendo assim: oi, irmã Edivaldo, para que orar em casa se tem culto a semana todinha? Mas Edivaldo, para que eu vou ler a Bíblia em casa se eu venho aqui na Bíblia? E o pastor, no culto de ensinamento, vai mandar eu ler a Bíblia. Para quê? Eu te respondo. E eu vou te responder pela Bíblia. Quando Deus ordena fazer o tabernáculo e o templo, Ele manda fazer 2 misbeá, 2 altares: altar do holocausto e o altar do incenso. Sabe o que Deus estava dizendo? Ô Moisés, manda fazer altar, porque a presença do templo não anula a necessidade de altar. O templo, Moisés, não anula a função do altar. Vamos traduzir para os dias atuais? A presença do templo nos dias de culto não anula o teu compromisso lá na tua casa, lá na tua residência, com o teu altar pessoal. Deus está dizendo que é porta aberta. Começa a aprender a colocar o altar da tua casa no lugar. Precisamos do altar, irmãos. O templo não anula a utilidade do altar. Ó, irmãos, eu respondo uma pergunta aqui. Quem está me entendendo, diga glória. Quem está me escutando bem, diga aleluia. Irmãos, você sabe por que é tão difícil hoje ter altar na nossa casa? Porque hoje é mais fácil, irmãos. Está aqui o pastor. Hoje é mais fácil encontrar presbítero, diácono, diaconisa, pastores. Mas o povo hoje não quer mais ser sacerdote. E todo altar exige um sacerdote. Mas, irmão Edivaldo, irmão, na graça, todos nós somos. Por que a gente quer ser sacerdote? Porque todo sacerdote está envolvido no sacrifício. E sacrifício dói na gente. Mas eu vou revelar uma verdade espiritual para vocês aqui, que não está no esboço, mas eu aprendi com a Bíblia e vou ensinar a vocês. Irmãos, eu pergunto, vocês respondem. Qual é a moeda do Brasil? Qual é a moeda dos Estados Unidos? Qual é a moeda da Europa? Qual é a moeda do mundo espiritual? Sacrifício. Quer ter alguma coisa no mundo espiritual? Sacrifício. Nada vem de graça. Oi, mãe Edivaldo, mas Deus não apareceu. A Salomão disse: o que é que tu queres? Mas vê quantos animais Salomão matou. 7 dias de sacrifício. Porque a pergunta não é o que eu quero. A pergunta é quanto eu posso me sacrificar. Quanto preço de sacrifício eu estou disposto a pagar? Oi, irmão Edivaldo, eu quero a porta aberta. Está disposto a pagar preço? Está disposto a se sacrificar? A moeda
grande experiência não é orar, Jesus, batizar com o Espírito Santo apenas, salvar, curar, libertar. Mas esses dias, na minha campanha, a gente está sempre fazendo campanha de oração. Quando eu vou fazer as campanhas, aí eu sempre vou dizer à minha esposa, porque é bíblico, né? Filha, amanhã, a partir de amanhã, não faça café da manhã para mim. Lá na Paraíba a gente chama merendar. Não faça merenda não, que amanhã eu vou. Tá bom, filho. Mas ela, cuidadosa como ela é, todas as manhãs, sabendo que eu tenho consagração, ela sempre vai dizer. Ela levanta, é a primeira coisa que ela disse. E aí, filho, eu faço? E eu sempre digo, não. Mas teve um dia desse, irmão, que ela se levantou, disse, e aí, filho, eu faço? E eu pensei comigo, eu deitado na cama ainda, disse, rapaz, já está perto do final de semana, já está bom de eu botar um ponto final, né? Eu disse, faça! E ela fez. Colocou a lancheirinha, irmão, que ela me trata como, né? A lancheirinha até do Shrek. Ela deixou. É com muito cuidado, né? Ela deixou lá a lancheirinha lá em cima da mesa, da cozinha. E quando eu levantei, eu disse, meu Deus, por que eu fui mandar fazer isso? E me bateu, irmãos, aquela angústia dentro de mim. E eu disse, rapaz, mas quem é casado aqui, levanta a mão. Irmão, a tua esposa fazia uma coisa para tu comer e tu não comeu. Tá moído, não dá, irmão? Eu disse, não, né, eu vou levar hoje. Eu disse, pastor, eu vou levar hoje. Eu tomei banho, irmãos, troquei de roupa. Quando eu estou para sair, para pegar a mochila, para colocar na bolsa do trabalho, eu escuto ele falando comigo. E ele disse para mim, Edivaldo, fique mais tempo comigo. Não se alimente, se consagre mais. Como resistir a uma voz como essa? Eu estou dizendo para você que o nível daquilo que eu quero vai de acordo com o sacrifício que eu libero. Capítulo 1 do livro de Daniel, 2 vezes a palavra Deus deu aparece, mas todos os versículos que antecedem a expressão Deus deu, estão antecedidos por sacrifício, porque Daniel entendeu a moeda do céu. Foi no sacrifício que Deus aparece e Deus deu. E depois de mais um sacrifício, Deus libera sobre Daniel. É no nível do teu sacrifício que Deus está dizendo, eu vou colocar na tua mão. Mas depende também do teu esforço e do teu sacrifício. Tem alguém vivo aqui? Diga glória. Já entendeu, irmãos, o propósito do altar? Jó capítulo 1, versículo de número 3. Jó sabe tanto, irmãos, o valor do altar, que o primeiro animal citado ali é o quê? Ovelhas. Jó estava dizendo assim, aquilo que não pode ser ir para o altar não é minha prioridade. Coloca em primeiro lugar aí na lista as ovelhas, porque elas podem ser sacrificadas. Jó está demonstrando a prioridade do altar na vida dele. Irmãos, Jó é o homem tanto do altar, que após as festividades dos filhos, irmãos, ele ia o que? De madrugada para onde, irmãos? Para o altar, porque o altar, irmãos, tinha até horário. É de madrugada. Porque de manhã Jó precisava ser pai, ser trabalhador, ser esposo. E quem é homem e mulher de Deus sabe que a gente bota todo mundo para dormir. E depois que está todo mundo dormindo, a gente vai para o altar, porque o altar tem horário. Jó se levantava de madrugada e valorizava tanto o altar que o texto diz que ele não sacrificava uma ovelha para todos os filhos. Eram 10 ovelhas que morriam, porque era uma para cada filho. Sabe o que Jó entende? Jó está entendendo que o melhor presente que ele pode dar para os filhos não é um iPhone, não é um carro novo, não é uma faculdade. O melhor
cristã, irmão, se você tiver condição, mas não se esqueça de na tua casa ter um altar com sacrifício pela vida dos teus filhos. Só entende que a maior dádiva que ele pode liberar para os seus filhos é altar com sacrifício. Oh, aleluia. Só entende, irmãos, tanto sobre o altar, irmãos, que Satanás sabia que Jó é o homem do altar, que no versículo 14 e 15, Satanás, para pegar os bois e jumentas, manda os sabeus. No versículo 17, para levar os camelos, manda os caldeus. Mas quando chega nas ovelhas, Satanás manda fogo. E por que, irmão Anivaldo? Porque Satanás sabia que Jó é tanto do altar, que se ele deixasse uma ovelha, Jó ia pegar a ovelha depois da desgraça, ia colocar sobre o altar e ia oferecer a Deus. Satanás também sabe que se mandasse alguém carregar as ovelhas, ele sabia que Jó era tão doido pelo altar que era capaz de Jó ir atrás e dizer: tem pelo menos uma, só uma, para eu levar para casa e colocar no altar. Satanás, sabendo disso, diz: eu vou tocar fogo, vai virar cinza. Mas ele não sabia que na falta de ovelha ele tinha um coração. Rapou a cabeça, rasgou a veste, sentou em cima da cinza. E a cinza é o que? Resultado de ovelha queimada. Ele senta em cima da cinza da ovelha e declara: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda a pregar. Olha para quem está do seu lado, diga assim: quer porta aberta? Então entenda 3 princípios que já aprendeu. Primeiro, diga comigo: Deus me deu. Princípio de origem. Deus nunca dará nada a ninguém sem que ele primeiro saiba de onde veio. Enquanto você não aprender que é Deus que faz. Eu ia até pregar outra mensagem hoje, pastor, está estudando sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu ia falar sobre o Cristo que tem a chave para abrir, e não sobre a porta. Porque às vezes a gente perde o foco. Às vezes a gente foca tanto na porta que se esquece que a chave para abrir está na mão do Cristo, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Mas quando fecha, ninguém abre. E tem mais um detalhe nesse texto, porque o versículo posterior diz que ele diz à igreja de Filadélfia: eis que diante de vocês eu coloquei uma porta aberta. Porque no dia que não tiver porta, além de abrir e não fechar, ele também é especialista em colocar uma porta, e a porta já vem aberta. Primeiro princípio de fonte. Diga comigo: Deus tomou. Irmão, porque Jó não disse Deus me deu e se perdeu? Porque não tomar, irmão. Tomar no hebraico aqui é resgate. Porque já entendeu, cantora, que tudo que Deus dá não se perde. Ô irmão, se o teu casamento é de Jesus, então não vai se perder não. Se os teus filhos foi Jesus que deu, não se perde. Se a tua saúde foi Jesus que liberou, está preocupado com o diagnóstico médico, por quê? Nada do que Deus dá se perde. O que ele pode fazer é resgatar. E se ele quer resgatar, te alegra, porque ele está dizendo: eu vou mandar mais. Todo resgate é condicionado à duplicidade. Se prepara que o que vem aí é maior. Vou caminhar para o fim agora. Tem uma moça de cabelo crespo aqui, blusa preta, fica de pé, senhora. Diz o Eterno: se
na sua vida, sabe? Eu estou tendo uma visão e estou vendo essa mulher de joelho no quarto dela orando. Deus me disse que ela é mulher de oração. Deus me disse que a senhora veio hoje aqui atrás de uma resposta. E o objetivo da senhora ter chegado hoje aqui, eu vejo uma corrente muito forte quando eu olho para ela. E Deus me diz assim: Edivaldo, diga para ela que eu vou quebrar uma corrente maligna lá no meio dos dela. Tu não pediu libertação, não foi lá para reclamar sobre a... Daquela vida cuido eu. Diga para ela, Edivaldo, que do sexo masculino, para provar que eu sou Senhor e sou Deus de confirmação, eu vou quebrar a corrente. O mal não vai vir sobre a casa dela, mas está liberado agora a libertação. Só aqueles que acreditam. Porque a cadeia é quebrada hoje. Quem está comigo, diga glória. Você está com a sua Bíblia aberta no 42 de Jó? Agora eu vou para aí e finalizo. 4 verdades, diga comigo. 4 benefícios do altar na minha casa. Primeiro grande benefício, irmão, do altar. Diga comigo, o altar é uma plataforma de influência espiritual. Irmão, eu acho maravilhoso o altar tecladista. Porque os 3 amigos de Jó têm, mas quando chega no altar eles são ofertantes. Jó está na miséria e alguém está olhando e está dizendo assim: esse homem está aí porque pecou contra Deus. Mas quando Jó chega no altar é sacerdote, porque no altar as coisas invertem. No altar quem tem influência lá fora. No altar quem é desprezado lá fora. Porque o altar revela quem eu sou em Deus. Oi, mãe de Valdo. Quem me demitiu, quem está me perseguindo, quem está falando mal de mim, está dizendo que irmão te alegra. Porque quem está usando dessa artimanha contra você não tem a mesma liberdade que você tem no altar. No altar Deus revela a nossa influência espiritual. É no altar que sabemos o nível do homem diante do seu Deus. Na sociedade, Jó era alvo do castigo de Deus por uma possível transgressão, mas no altar do sacrifício ele é sacerdote, sacerdote, sacerdote. Os amigos sendo ricos são apenas ofertantes. O princípio do altar é inverter o padrão humano. É por isso que Paulo diz que ele pega o que não é para confundir o que é. Ele pega o que as coisas que não são para confundir as que são, porque no altar Deus revela o nosso nível. Segundo, estou finalizando, irmãos. Diga assim comigo: é no altar que Deus revela a grandeza de alguém. Oi, irmãos, eu vou dizer isso daqui, irmão. Quando Jesus mostrou isso aqui no texto, lá
Eu quero que os irmãos aprendam que grandeza não é Deus falar. E eu vou provar isso pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus falou com o ímpio, sim ou não? Falou com o faraó e disse: não, tenha cuidado, Sara é casada. A Bíblia diz que Deus falou e tudo veio a existir, o universo apareceu. Sim ou não, igreja? Então ele fala, irmãos, com o universo. A Bíblia diz que o nosso Deus fala com animais. Ô corvos, vem cá. Vai lá no ribeiro de Querite. Ô grande peixe, sai das profundezas. A latitude e a longitude é essa. Vai lá e não coma, apenas transporte Jonas. São Marcos capítulo 5, o Senhor Jesus falou com os demônios. O nosso Deus fala com o cosmos. Salmo 146 diz que Ele conta e sabe a numeração exata das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Se Ele chama é porque Ele fala. Então, irmão, grandeza não é Deus falar. Irmã Edivaldo, qual é a grandeza? Eu vou te ensinar. O texto bíblico diz que Deus está falando com Elifaz. Aí diz assim, provavelmente ele só fala com Elifaz porque é o mais velho. Aí diz assim, ó, pega uma quantidade específica de animais, tu e teus amigos, e vão no altar. Agora tem uma coisa, quando chegar no altar, quem sacrifica é quem? É Jó. Se vocês falarem, eu não escuto. Agora se Jó falar, grandeza não é eu ouvir Deus falar comigo. Grandeza é eu dobrar meus joelhos e Ele me ouvir. Nem todo mundo que fala com Ele escuta. Tem gente que quando Ele começa a falar, Ele coloca os dedos assim, ó. Me permita usar essa conjectura nos ouvidos e diz, não vou ouvir, não vou ouvir. Mas tem outros que Ele está dizendo, se Jó falar, eu escuto. Se Ele faz pedir, eu não escuto. Mas se Jó pedir, eu atendo. Grandeza é Deus que ouvir. Salmo de número 147, Salmo de número, irmãos, 116, verso 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele o que, igreja? E Ele o que, igreja? A expressão inclinar no hebraico não tem nada a ver de fazer assim. A expressão inclinar-se no hebraico quer dizer tornar-se acessível. Era como Deus estivesse dizendo, quando você começa a orar, não é que eu vou fazer assim no tronco, é que eu vou me tornar tão acessível que eu vou descer para onde você está, para te ouvir. Porque grandeza não é ouvir Ele, grandeza é eu falar e Ele me ouvir. Deus ouviu Ana, Samuel não ouviu nem o pedido dela, mas Deus ouviu, porque a oração dela saiu do coração. Deus ouviu a oração de Jonas no fundo do oceano, onde não pega o Wi-Fi, onde não pega sinal de rádio, mas Ele ouviu. Oi, irmã Denise, e grandeza, sabe o que é? É quando esse Deus gigante, além de ouvir, decide atender. Elias, quando começa a orar, oração de menos de 50 palavras, Deus olha no céu e diz, além de ouvir, eu vou atender. Vai fogo, vai fogo, vai fogo. E Elias estava onde? No altar. Eu estou pregando sobre o Deus que te escuta. Oi, irmão. Todas as vezes que alguém quiser mostrar uma superioridade espiritual,
Deus falou comigo, e daí? Eu falo com ele, ele me escuta, rapaz. O prefeito ou a prefeita de Icó pode não te ouvir. O governador do estado pode não te ouvir. O presidente da república pode não atender teu telefone. Mas tem um Deus que todas as vezes você entra no quarto e fecha a porta. Ele diz, peraí, deixa eu descer. Deixa eu descer, porque tem alguém que eu preciso ouvir. Está no altar, está no lugar do encontro. Você agora, olha para quem está do seu lado e declara, Deus te escuta. Deus te escuta. Deus te escuta. Deus nos escuta. Deus nos escuta. Ainda não chegou a hora de parar. Chorix manda com você. Eu quem tenho te sustentado. E quando eu falei com a senhora agora, eu vi uma mão gigante que lhe sustenta assim, ó. Que se fosse pelas suas forças, a senhora não estava aqui hoje. A senhora até disse que não viria. Mas quem lhe trouxe hoje aqui fui eu. Porque eu vou mudar a história. No segundo semestre deste ano, um novo ciclo começa sobre a sua vida. Anote isso. Segundo semestre de 2026, um novo ciclo é estabelecido sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a senhora perdeu muita coisa, mas não perdeu o altar. A senhora sofreu muita coisa, mas o altar lá está de pé. E eu vou lhe pedir um favor, serva de Deus. Dê um abraço nela aqui, que eu vejo muita mala de viagem. Corócia para a providência. Deus vai te levar, vai te levar, vai te levar. Te prepara, é só o começo daquilo que Deus já tem determinado. E aqueles que acreditam, glorifiquem a Deus. Só deixa alguém ficar de pé, pastor. A pé do santo, pastor. Assim diz o Senhor, vou virar uma chave. Caba velho, tu não vai ficar para sempre trabalhando com os homens, não. A mão dele aqui, irmão, olha a cor da mão dele, sabe? Marca de alguém trabalhador. Isso daqui seria muito fácil de revelar, não é, irmão? Difícil é dizer que esse camarada aqui tinha tudo para não ser nada. Era para viver uma vida de destruição. Mas Deus apontou o dedo no meio da casa dele e disse: ele é meu. Deus escolheu ele para ser diferente. E quando eu peguei na mão dele aqui, Jesus disse para mim: pense num camarada inteligente, que aprenda as coisas assim, ó, como a gente diz lá na Paraíba, em 2 palitos. Deus pega as coisas muito rápido. Esse cidadão aqui tem um coração gigante. Deus me disse: o coração dele é livre, sabe, de ruindade, de clamar o mal. E por causa disso teve gente que já se aproveitou dele.